Fala galera, beleza? Aqui é o Pedro, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Hoje vamos conhecer lugares abandonados que são incríveis, galera. Alguns deles são misteriosos e despertam curiosidades de algumas pessoas. Já vai deixando o like nesse vídeo, principalmente se você é uma pessoa que gosta desse tipo de conteúdo, demorou? Fiquem com o vídeo e espero muito que vocês gostem. Fortalezas marinhas. As fortalezas marinhas são torres armadas que ficam em Mounswell, na Inglaterra. Elas foram construídas durante a Segunda Guerra Mundial para ajudar e defender o Reino Unido. E essas fortalezas se encontram abandonadas e enferrujadas, sob a ação do mar e do tempo. Durante as décadas de 60 e 70, as fortalezas foram ocupadas por diversas rádios piratas. Mas depois de um conflito sobre a propriedade de uma das emissoras que resultou na morte de uma pessoa, o governo proibiu o funcionamento de rádios em alto mar. E além disso, foram utilizadas também como cenário para a gravação de videoclipes. As fortalezas marinhas de Mounswell continuam de pé até hoje, servindo como tristes e obscuros lembretes de um dos conflitos mais sangrentos da história da humanidade. Haotuan. Haotuan é uma vila de pescadores abandonada que fica na China. A vila chegou a ter mais de 2.000 moradores, mas com o passar dos anos, à medida que os barcos de pesca se tornaram maiores, o minúsculo porto da vila não podia mais competir com os outros em melhores condições. A única maneira dos moradores entrarem e saírem da vila quando o mar estivesse em condições ruins era um pequeno caminho sinuoso pela encosta. Na década de 1990, seus moradores começaram a mudar, cansados das dificuldades impostas pelo difícil acesso às suas casas e também a falta de trabalho e de melhores condições de vida. E com algumas décadas de abandono, as casas foram sendo engolidas pelas exuberantes plantas trepadeiras. O resultado é uma aldeia abandonada que parece ter sido reclamada novamente pela natureza. E essa vila atrai muitos visitantes, até porque ela é um belo jardim e tem uma vista extraordinária. Cristo do Abismo. O Cristo do Abismo é uma estátua submersa de bronze de Jesus, submersa desde 1954, no fundo da Baía de San Frutuoso, entre Camogli e Portofino, em Liguria, na Itália, dentro da área natural da Marinha Protegida de Portofino, a 15 metros de profundidade. A construção da estátua, de 2 metros e 50 centímetros de altura, foi feita pelo escultor Guido Galletti e colocada pela Marinha Italiana a uns 17 metros de profundidade, e foi levada até o fundo por muitos mergulhadores. As mãos do Cristo, dirigidas à superfície ou até ao céu, já se trata de uma estátua debaixo d'água, e encontram-se abertas em sinal de paz. No ano de 2003, a estátua foi restaurada para proteger da corrosão, e especialmente para substituir uma mão do Cristo que teria sido quebrada por uma âncora. No dia 17 de junho de 2004, foi novamente recolocada na água, sobre uma nova base, a uma profundidade menor que a anterior. Cidade de Bury. Bury é uma cidade que se localiza no oeste dos Estados Unidos. E existem cerca de 6.000 cidades fantasmas, todas construídas rapidamente durante a Corrida do Ouro. Porém, ela representa uma exceção, porque cerca de 5% das estruturas, mesmo tendo sido construídas de madeira, sobreviveram ao incêndio, às mudanças de clima e ao vandalismo. Hoje, uma pequena parte das casas ainda estão intactas e recebe turistas e visitantes. Decorações e objetos pessoais se conservaram por um século, dão a impressão que os habitantes fugiram precipitadamente das próprias casas. Em 1879, a cidade contava com 10.000 habitantes e representava o segundo centro urbano da Califórnia, depois de Los Angeles. A fortuna de Bury durou pouco e em poucos anos foi abandonada e esquecida. Cidade de Krakow. Devido a um deslizamento de terras de grandes proporções, em 1963 a cidade começou a ser evacuada e uma parte dos habitantes se mudou para o vale, em Krakow-Peschiera. O desastre foi causado pelas obras de infraestrutura a serviço da cidade. Em 1972, uma enchente piorou mais ainda a situação, evitando um possível repovoamento do centro histórico. E após o sismo de 1980, Krakow antiga foi completamente abandonada. O primeiro testemunho sobre o nome da cidade remonta a 1060, quando o território foi sob a autoridade do arcebispo Arnaldo de Tricarico, que lhe deu o nome de Cracolum, que significa pequeno campo arado. As origens de Krakow remontam ao século XIII a.C., e é provável que tenha oferecido abrigo para os colonos gregos de Metaponto, quando eles se mudaram para fugir da malária. Hoje, o velho aglomerado se tornou um destino turístico e um popular local de filmagem da Itália. Floresta flutuante. Um navio militar construído no Reino Unido em 1911 encontra-se abandonado na Baía de Homebush, em Sydney, na Austrália.
foi envolto pela vegetação. Entre tantos veículos deixados no local, ele foi um dos poucos que virou floresta, a ponto de hoje ser conhecido como floresta flutuante. O navio foi desmontado, sendo vários itens reaproveitados. Sendo assim, as carcaças permaneceram no local. Anos se passaram e a natureza foi tomando conta do equipamento. Um destino irônico para um transporte que há muito tempo foi usado nas operações da guerra. O navio SS Eiford foi usado para transportar alimentos para as tropas americanas estabelecidas na região do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial, até ser abandonado na região da Austrália. Kolmaskop é uma cidade do deserto da Namíbia, cerca de 10 quilômetros da cidade portuária de Lüderitz. A cidade foi habitada por alemães, e sua construção tinha como objetivo a busca e a exploração de diamantes. Kolmaskop logo se desenvolveu, tornando-se um pequeno e agitado centro e fornecendo abrigo contra o ambiente hostil do deserto aos trabalhadores. Fundada em 1908, a cidade já abrigava cerca de 300 adultos alemães, 40 crianças e 800 trabalhadores nativos. Quase 40 anos após sua fundação, depósitos mais rendáveis de diamantes foram descobertos mais ao sul, e as operações foram movidas para Oranjemund. Dentro desse período, Kolmaskop viveu, floresceu e morreu. Por estar dentro de um deserto, com o passar dos anos a areia começou a invadir o lugar. Hoje as ruínas da cidade fantasma têm pouca semelhança com sua antiga glória. Radar Duga. Radar Duga é uma enorme antena abandonada escondida nas florestas perto de Chernobyl. O mistério Radar Duga, que significa arco, encontra-se na conhecida zona de exclusão de Chernobyl. Contaminada por uma radiação em 1986, após o pior desastre nuclear do mundo. Duga foi um dos segredos mais bem guardados da Guerra Fria, pelo menos é o que se sabe até hoje. Já foi uma das instalações militares mais poderosas do Império Comunista da União Soviética, e pode ainda ser visto a quilômetros de distância, elevando-se através da névoa no horizonte com uma visão surreal e assustadora. O radar tem aproximadamente 150 metros de altura e se estende por quase 700 metros de comprimento, sendo deixado para apodrecer evitavelmente com os ventos radioativos de Chernobyl. Qualquer visitante nos arredores da floresta que esteja explorando a vegetação tropeçará em veículos negligenciados, barris de aço, dispositivos eletrônicos quebrados e lixo metálico. Os restos da evacuação apressada logo após o desastre nuclear. Pompeia. Pompeia foi uma cidade do Império Romano, situada a 22 quilômetros da cidade de Nápoles, na Itália, no território do atual município de Pompeia. A antiga cidade foi destruída durante uma grande erupção de um vulcão no ano 79, que provocou uma intensa chuva de cinzas que sepultou completamente a cidade. Ela se manteve oculta por 1.600 anos, até ser reencontrada por acaso em 1748, o que fez com que fossem encontradas do modo exato, como foram atingidas pela erupção. Pompeia era uma cidade movimentada, e evidências demonstram diversos detalhes do cotidiano da cidade. No chão de uma das casas, por exemplo, está a inscrição Salve Lucro, que significa Bem-vindo Dinheiro, no local onde funcionava um comércio. Cinzas e lamas protegeram também as construções e objetos dos efeitos do tempo. Desde então, as escavações proporcionaram um sítio arqueológico extraordinário, que possibilita uma visão detalhada na vida de uma cidade dos tempos da Roma Antiga. E é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários qual desses lugares você gostou mais, beleza? E eu vou indo nessa, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, até a próxima, tamo junto, valeu, é nóis e fui!